Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E temos um tema também especial para você hoje. Entenda a confusão atual. Como é que a gente vai entender o que está acontecendo no mundo, né? Com tanta fake news, com tanta notícia desinformada, com tanto desencontro, com tanta opinião A ou B. Preste atenção que o tema é Entenda a confusão atual. Eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo. E nos nossos estudos de psicologia social, nós estudamos muito bem esses temas que estão acontecendo. Então, são pesquisas que nós fazemos já há bastante tempo. Bom, e as informações que eu passo têm a neutralidade científica, isso é muito importante. São neutras, né? E têm a neutralidade científica, sem posições políticas, econômicas ou religiosas, A ou B. Então, eu estou indo pela neutralidade científica para fazer essa análise do que está acontecendo, trazer os fatos para você entender o que está acontecendo na atualidade. Para entendermos o que está acontecendo no mundo, precisamos estudar, então, a geopolítica, política do mundo, né? Geopolítica internacional, que são as políticas usadas no mundo, sem defender nem a posição A, nem a posição B. Por exemplo, o jornal Washington Post revelou recentemente que o laboratório de virologia de Wuhan estudava o Covid-19 e outros coronavírus. Então, isso deu no jornal, mas essa notícia já foi dada antes, é confirmada por vários artigos científicos internacionais que confirmaram que o vírus foi modificado em laboratórios e provavelmente escapou, né? Tudo indica que não foi proposital, mas a responsabilidade pela pandemia é deste laboratório, evidentemente. Então, são notícias internacionais que eu estou trazendo para cá para que você entenda melhor o que está acontecendo. Então, não é que ele foi feito em laboratório. Ele é um vírus da natureza que foi modificado em laboratório, mas escapou. Então, provavelmente não foi solto propositalmente, mas escapou e está gerando essa pandemia no mundo. Como esse vírus se espalhou pelo mundo rapidamente, nos pegou de surpresa. Então, de repente, um vírus modificado em laboratórios, o coronavírus de morcego, ele não é transmissível para o ser humano, mas modificado em laboratório passou a ser, né? E já existe todo o sequenciamento desse vírus. Como esse vírus se espalhou pelo mundo rapidamente, nos pegou de surpresa, e há vários cientistas no mundo todo buscando tratamento. Então, o que nós vamos fazer? Então, para ajudar a população do mundo inteiro, para tratar dessa população que fica com a doença, então, há vários tratamentos desenvolvidos. Não houve tempo, nos pegou de surpresa, não dá tempo de publicar artigos. Já há artigos publicados às pressas, né? Mas, então, precisamos usar os meios possíveis. E há, sim, tratamentos eficazes nas 3 fases da doença provocada pelo vírus, que eu, inclusive, num dos programas falei dos tratamentos existentes. As publicações científicas sobre isso, já falei em outros programas e mostrei todas as publicações que temos sobre isso. Então, estou te atualizando nos fatos, no que realmente está acontecendo. Agora, o problema que se instalou no mundo inteiro, não é só no Brasil, foi o uso dessa pandemia para propósitos tanto políticos quanto econômicos. Então, uma coisa é a pandemia, é o tratamento das pessoas infectadas, isso é uma coisa. Mas tudo isso foi usado para propósitos políticos e econômicos. E quero sempre dizer que eu não sigo nem política A, nem política B, nem economia A, nem economia B. Os grupos que seguem a política A
dizem que as notícias do grupo B são falsas ou fake. Então, as pessoas que seguem a política A dizem que a política do outro grupo está errada. E os grupos que seguem a política B falam que as notícias do grupo A é que são falsas ou fake. E aí você fica no meio dessa guerra sem saber em quem acreditar, em quem ouvir. No meio disso, como você pode saber o que está realmente acontecendo? Sem manipulações políticas para o lado A ou para o lado B. E econômicas também, né? Para o lado A ou para o lado B. Aí você pensa, bom, em meio a tudo isso, o que é verdade? O que realmente está acontecendo? Então aí eu vou te dar uma recomendação. Então estude, né? Pelos meios que você tem, né? E pesquise os fatos. E aí o que é mais confiável são as revistas científicas, muitas vezes internacionais também, jornais internacionais, que estão trazendo uma série de fatos que estão acontecendo pelo mundo inteiro. E aí, se você puder pesquisar nessas fontes, aí você vai encontrar o que realmente está acontecendo. Mas por que você precisa fazer isso, pegar essas fontes internacionais? Porque a nossa mídia brasileira, em geral, só traz alguns fatos, né? Não traz todos os fatos. E deixa de lado fatos muito importantes. Não mostra tudo o que está acontecendo no mundo. Então traz um fato A, um fato B, que interessa para provocar determinada reação, mas não está trazendo todos os fatos e todas as descobertas. Além disso, ela se mostra muito tendenciosa, trazendo as notícias com a visão política e econômica A ou B, porque a política está muito interligada à economia. Quer dizer, a política não tem interesses apenas políticos, mas tem interesses econômicos, você sabe disso, né? Em meio a isso tudo, como podemos entender o que acontece na atualidade? Bom, primeiro, precisamos entender o seguinte: o quanto determinados meios de comunicação e tudo mais tentam nos conduzir a pensar da maneira política A ou B. E não é só a mídia, os amigos, as mídias sociais, então tentam te encaixar na visão A ou visão B. Por causa de alguns grupos que têm interesses econômicos e políticos na posição A ou posição B. Então, tentam conduzir o seu pensamento para que você só veja de uma forma ou de outra. Agora, sabe o que você pode fazer? Eu estou falando nos meus programas. A população, todos nós, somos muito inteligentes. Então não aceite mais ser simplesmente conduzido ou conduzida a pensar de uma forma A ou B. E busque a verdade, busque os fatos, né? Então busque saber os fatos que estão realmente acontecendo e não o que os grupos de interesse querem que você pense. Então não seja passivamente manipulado, conduzido. Pensa do seu jeito, usa seu discernimento, você é inteligente, todos nós somos inteligentes e nós vamos chegando às nossas conclusões. Vou até dar um conselho, às vezes é bom fazer o seguinte: você ouve as duas visões, você ouve a visão de A e B e chega às suas próprias conclusões. Então a verdade está aqui, a verdade está ali. Então você vai ouvindo os dois grupos e vai chegando às suas conclusões. Porque há inteligências nos dois lados e você chegará às suas próprias conclusões por si mesmo, né? Agora, uma coisa muito importante: não brigue mais com pessoas que pensam diferente de você e estabeleça um diálogo. Mas o outro pensa de uma forma oposta a mim, não tem problema. Estabelece um diálogo, conversa com essa pessoa. Vamos parar com as brigas, vamos parar de nos dividir, né? Eu falei daquela máxima, né, do Maquiavel, né, na obra O Príncipe, dividir para reinar, não é isso? Então, não vamos nos dividir, vamos conversar. A pessoa pensa o oposto de mim, tá bom, mas deixa eu conversar com ela e deixo ver qual a opinião dela, qual a visão dela. Eu posso aprender muito. E também, quando eu der a minha opinião, essa pessoa também pode aprender bastante. Então, vamos, ao invés da briga, estabelecer o diálogo.
ao invés da desunião, estabelecer a união. Nós, da população, precisamos parar de brigar entre nós e nos unirmos para descobrirmos toda a verdade. Então, nós é que precisamos nos unir para descobrir a verdade. Vibe Mundial 95.